Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos iniciando essa semana com mais uma meditação. E estamos no mês bem festivo, né? Apesar desse ano ter sido um ano assim muito atípico, né? Com essa pandemia e essa suspeita de uma volta, né? De uma segunda onda. Mas nós estamos no mês de Natal, né? Um mês festivo, próximo já do fim de ano. E nós já falamos um pouquinho, né, sobre o verdadeiro Natal, né? Estamos falando sobre esse assunto. E eu acho importante a gente meditar um pouquinho em como era essa pessoa. Como era essa pessoa que viria, né? Que nós hoje festejamos o nascimento de Jesus, né? Mas já estava anunciado isso? Como é que se esperava a vinda de Jesus? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho um texto aqui interessante, que está lá em Isaías capítulo 9. O profeta Isaías, ele profetizou a vinda do Deus Emanuel, né, que nós falamos já da outra vez, semana passada, sobre Emanuel. O que significa, né? Porque lá no Velho Testamento vem falando sobre o Deus Emanuel, que seria o Messias. Emanuel significa Deus conosco, isto é, um Deus presente fisicamente. Apesar de, na época de Jesus, os gnósticos, né, eles não aceitavam essa realidade de Deus estar conosco, Deus envolvido com o ser humano para eles é tão pecador que, ora, imagina se Deus iria estar junto com o ser humano. O máximo que eles achavam que Deus se aproximaria era no monte, né, num lugar alto, né, para chegar mais perto do céu, alguma coisa assim. Se você, aquela foto de Miguel Ângelo na Capela Sixtina, você vai ver no teto duas mãos de Deus tocando só a pontinha assim na mão de Adão, né? Então na mão do homem. Isto é, o máximo que eles achavam que podia era uma coisa bem pequena. E quando falava que no Velho Testamento havia uma profecia de um Deus que ia vir como ser humano, para eles não aceitavam isso, isso era um absurdo, né? Então, mas para o povo hebreu, eles já aguardavam, né, a vinda do Messias. Inclusive, até hoje, né, os judeus eles aguardam, né, em algumas sinagogas, tem uma cadeira lá vazia, a cadeira de profeta Elias, esperando Elias chegar para profetizar a vinda do Messias, né? Mas o profeta Isaías, cerca de 800 anos antes de Jesus vir a este mundo como ser humano, nascendo de uma mulher, o profeta Isaías disse o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele profetizando a respeito do Messias, desse Deus Emanuel, do Deus conosco, Deus que viria como ser humano, ele disse, um menino nos nasceu. Ele falou que era um menino, né? E se você ler antes um pouquinho, desde do versículo 1, Isaías profetiza que ele nasceria, né, na Galileia dos gentios, justamente onde fica Nazaré, onde Jesus, Maria morava, né, Maria e José. Então, os pais de Jesus, pais físicos de Jesus. Então ele diz, o menino nos nasceu. Então ele ia nascer como ser humano, para poder, não é, naturalmente, pagar o preço, né? Nós vimos isso, não é? O pecado inerente no ser humano só podia ser apagado com o sangue de alguém puro, alguém sem pecado. Como todos nós nascemos em pecado, como diz Davi no seu Salmo, né? Então, o Filho de Deus teve que vir, deixou a sua glória, se fez ser humano, entrando na nossa dimensão física,
para poder sair do mundo espiritual para o mundo físico, para poder derramar sangue, porque espírito não derrama sangue, né? Então ele nasceu como ser humano e obedecendo todas as leis da natureza, né? Ele veio como uma criança, ele cresceu, foi criado, né? Mas nós vamos falar isso, né, da próxima vez, na próxima segunda, né, sobre esse menino, quem era realmente esse menino. Mas ele diz aqui, porque o menino nasceu, um filho se nos deu. Ele fala que Deus deu o seu filho, não é? por livre e espontânea vontade, né? Ele deu, então um filho se nos deu, foi dado. O Senhor Deus, Pai, Ele deu o seu filho para pagar esse preço por nós. É maravilhoso isso, não é? E o mundo, geralmente, às vezes não entende, não aceita às vezes muitas outras religiões, né, fantásticas de dragões, de uma simbiose de seres humanos com animais, mas quando se fala que Jesus nasceu de uma mulher virgem, por que virgem? Porque sem a participação de José, porque foi um milagre. Ela concebeu por obra do Espírito Santo. José não tinha contato com ela ainda. Ela não estava casada ainda com ele, né? Então, ele fala aqui, um filho se nos deu. Ele foi dado por Deus para pagar esse preço. E por amor a nós, os seres humanos, Jesus pagou esse preço na cruz do Calvário, derramando seu sangue, morrendo em nosso lugar. Éramos nós quem deveríamos estar na cruz, pagando o preço do nosso pecado. Mas Jesus disse, olha, em outras palavras, né? Eu sei que eles são pecadores, eu sei que eles são passíveis de ir para a cruz, mas eu quero tomar o lugar deles. E foi isso que ele fez, ele tomou o nosso lugar, né? E todo aquele que nele crê, tem os seus pecados perdoados, pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo que foi derramado. E Jesus ao terceiro dia ressuscitou, não é? E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte não teve poder sobre ele. Então ele ressuscitou, e nós vamos ressuscitar também com ele um dia, quando ele voltar, né? Então essa é a nossa esperança. Mas ele diz aqui, o governo está sobre os seus ombros, sobre os ombros desse menino que viria. Mas que governo? Ele está falando aqui da soberania de Jesus. Todo o principado e potestade estão debaixo dos pés do Senhor, não é? Ele governa todas as coisas. Ao longo da história, Jesus Cristo é o centro de tudo. Lá no Velho Testamento, até os animais que eram sacrificados para derramar sangue, para apagar os pecados, apontava para o Jesus que viria, não é? E hoje, não é? Nós cremos no Jesus que já veio. Olha que bacana, né? Ao longo de toda a história, Jesus é o centro, né? Então ele é o governo dele, ele é o rei do reino de Deus, ele é o Senhor poderoso, soberano sobre todas as coisas. E diz aqui, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Esse era um papel do rei, sabia? O rei, ele era um conselheiro, chegava a ser às vezes até um juiz do povo. Então, só que ele não é um conselheiro normal, ele é um maravilhoso conselheiro, sábio. É o Deus que orienta a nossa vida, é o Deus que nos dá sabedoria para viver, é o Deus que corrige os nossos passos, não é? Então, ele está falando aqui, ele como rei. Ele é o rei, é um maravilhoso conselheiro. E diz mais, Deus forte. Essa palavra forte, no grego, no hebraico, fala, entende como poderoso. Ele é um Deus poderoso, não é? Não há nenhum poder que possa subjugá-lo. Ele é o Deus que coloca todos os poderes debaixo dos seus pés. Quem tem Jesus tem a proteção dele. E ninguém pode tocar. Nenhum mal, nenhuma entidade, não é? Nenhuma obra de feitiçaria, nada pode tocar naquele que é filho de Deus, naquele que se rende a Jesus Cristo e tem ele como seu Senhor e Salvador. Há uma proteção em regiões espirituais, não é?
Então, ele é o Deus forte, Deus poderoso. Veja que coisa maravilhosa, né? Tudo isso naquele menino que viria. Era o que o profeta Isaías estava dizendo, né? E diz mais, ele é o Pai da eternidade. Quando fala aqui de eternidade, é por quê? Porque ele é eterno, ele dá a vida. João, o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele fala que Jesus estava lá no início, no Gênesis, quando tudo foi construído, ele estava junto com o Pai. Né? E pelo poder da palavra, todas as coisas passaram a existir. Né? Quando Deus diz, haja luz e houve luz, né? E Deus foi criando no poder da palavra, ordenando, e as coisas iam aparecendo do nada. Né? Então, ele diz aqui que ele é o Pai da eternidade. Ele dá vida eterna àquele que crê nele, àquele que se rende a ele. Ele tem o poder da vida. E quando Jesus mostra isso, né, quando ele veio a este mundo e no seu ministério, ele, por exemplo, ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Por que ele ressuscitou Lázaro? Porque ele quis mostrar que ele era o autor da vida. Ele pode dar vida. Então ele disse, ordenou e Lázaro ressuscitou. Então ele é o Pai da eternidade, da vida eterna. Ele é o Senhor que dá vida eterna. E aquele que crê em Jesus Cristo não vai viver só essa vida aqui nesse mundo. Depois que esse corpo for voltar para o pó, o espírito tem uma vida eterna com Deus. Veja que coisa tremenda, né? E depois, por fim, ele diz, ele é o príncipe da paz. Esse menino será o príncipe da paz. Jesus disse, a minha paz lhes dou, não como o mundo dá, que a paz do mundo é efêmera, é passageira, é como aquela pessoa que vai no teatro, vê uma comédia ou vê um filme no cinema, ri à vontade, mas quando sai pesado novamente, tem que enfrentar a realidade. Mas essa paz que Cristo dá, ela transcende, ela ultrapassa os limites humanos. E ela, mesmo nos momentos de crise, nos momentos difíceis, que seria insuportável, o momento de uma perda de um ente querido, esse Senhor, Jesus, ele dá paz. Ele dá paz ao coração, ele sustenta a pessoa, fortalece naqueles momentos mais difíceis, para poder a pessoa conseguir vencer aquela fase. Então, veja aí, maravilhoso conselheiro, o rei, Deus forte, não é? Poderoso, Pai da eternidade, não é? Um Deus que dá vida eterna e príncipe da paz. Quem sabe você precisa de paz, não é? Quem sabe você precisa de proteção, de um Deus poderoso. Quem sabe você precisa de um conselheiro forte, um rei que reine na sua vida, não é? Quem sabe você precisa de uma vida eterna abençoada, não só nessa vida, mas continuar. Então, essa pessoa é esse menino que a gente celebra o nascimento dele todo 25 de dezembro. Não é? Então, que você se prepare, não é? Quando você festejar o Natal com a sua família, lê esse texto e diga assim, olha, esse menino que nós estamos celebrando, ele é, não é, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Esse é o que o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus voltar, mais ou menos, de Jesus vir a este mundo, aliás, ele profetizou isso a respeito da sua vinda. Que Deus seja louvado, né? Então, é esse Jesus que eu quero falar para você, esse Jesus poderoso, soberano, né? Que às vezes a pessoa vê num filme, né? Vê ele sendo crucificado e chora e tal, né? Dá aquela emoção, mas não sabe a profundidade, né? Do que isso significa. Ele não era apenas um personagem, como muitos pensavam. Na minha época de juventude, né, tinha umas músicas que falavam que achavam que Jesus era hippie, na época, né, do hippie. Né? Outros achavam que ele era um revolucionário. Né? Muitas pessoas, um grande líder, outros um grande profeta. Até na época de Jesus, eles achavam que Jesus era um profeta, era a reencarnação de Elias e tantas coisas, mas
Ele é o Filho do Deus vivo. Senhor poderoso, soberano, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É esse Jesus que eu quero apresentar a você, é esse Jesus que devemos celebrar na nossa ceia de Natal, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos orar, não é? Vamos, se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, é a sua oportunidade, né? De você se render a Ele e ter um Natal especial na sua família, né? Com esse novo momento da sua vida, tá bem? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por nós, nessa pequena meditação, entendermos um pouquinho da importância da sua vinda, Jesus, a este mundo. Foi tão importante que o Senhor abriu essa porta de salvação, de comunhão com Deus novamente. Aquela comunhão que Adão perdeu com o pecado de desobediência. Mas nós, obedecendo a Jesus Cristo, nos rendendo a Ele, nós restauramos novamente essa comunhão. Senhor, abençoa esta pessoa que está se rendendo a Ti nesse momento, querendo se preparar para começar um ano novo, 2021, um novo momento na sua vida, na sua família, se rendendo, jogando por terra todo pacto, Senhor, com outros espíritos, com outras entidades, e se entregando a Ti somente, crendo, Jesus, que Tu és o Filho do Deus vivo, que foi prometido ao longo de toda a história no Velho Testamento e veio a este mundo através de uma Virgem Maria. Nós Te agradecemos e Te pedimos, Senhor, escreve esse nome no livro da vida e abençoa as famílias desta pessoa, desse ouvinte, e nesse momento que todos da sua família sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, uma boa semana, aguardo você aí com a sua família para estar conosco nos nossos cultos domingo, 10 horas da manhã e às 18h30, são 2 cultos que nós temos, né? E esperamos você, esteja conosco e se prepare para estar conosco na nossa ceia de Natal, na Santa Ceia de Natal e na nossa ceia, Santa Ceia de Ano Novo também, nós estaremos anunciando em nossas redes sociais. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.